vocês o Poder Judiciário na Ordem Democrática. Eu convido para compor a mesa, a presidir, aliás, o excelentíssimo senhor, professor doutor titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito do São Francisco, professor Fernando Dias Menezes de Almeida. Convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor José Duarte Neto, professor assistente da Unesp, chefe do Departamento Público da Unesp, juiz de Direito do Estado de São Paulo. Eu convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor José Carlos Francisco, juiz de Direito, juiz federal, Terceira Região, São Paulo. Eu convido a compor a mesa o excelentíssimo senhor, professor doutor Léo Ferreira Lyons, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Prezado professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, muito obrigado mais uma vez pela honra do convite a participar de um encontro promovido pelo Instituto Pimenta Bueno. Nessa ocasião, honra ainda acrescida pela deferência do professor ao convidar-me para presidir este painel na companhia de tão ilustres professores que em breve compartilharão seus conhecimentos com esse auditório. Como já foi ressaltado na emocionante sessão desta manhã, é para nós uma enorme satisfação, uma grande honra, igualmente ao participarmos, homenagearmos o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, na ocasião, no ano em que completa 80 anos de idade, homenageá-lo não apenas, evidentemente, pelo fato do aniversário, mas por tudo que isso significa, tudo que sua vida significa em relação, pessoalmente, a todos nós, seus discípulos aqui presentes, em relação ao direito constitucional, em relação ao ensino e ao ensino jurídico no Brasil. Eu tenho igualmente uma grande satisfação de cumprimentar todos os presentes e introduzir esse painel que trata do tema o Poder Judiciário na Ordem Democrática. Esse tema, como todos bem sabem, é dos mais instigantes no estudo, na pesquisa, enfim, na reflexão sobre o direito constitucional, especialmente, eu diria, na realidade brasileira. Se tradicionalmente o Poder Judiciário era estudado no contexto da democracia como uma parte fundamental, integrante do Estado de Direito, agora, em tempos mais recentes, sobretudo no tempo da vigência da Constituição de 1988, o Poder Judiciário entra na questão democrática com renovado interesse para os estudiosos do direito constitucional, na medida em que, como é notório, passa a assumir um protagonismo raro, eu diria, em termos da história do constitucionalismo brasileiro e mesmo ocidental, um protagonismo na ação política, na definição e na condução de assuntos político-governamentais, seja fazendo frontalmente, seja fazendo indiretamente, por meio de inúmeras possibilidades abertas no nosso direito constitucional para o fenômeno pioneiramente destacado entre nós no Brasil, mais uma vez pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de uma
politização do judiciário ao mesmo tempo que de uma judicialização da política. Nesse sentido, não me cabe estender essa manifestação, senão transmitir a palavra aos meus caros colegas de mesa, que eles sim têm muito a contribuir com reflexões sobre esse importante ponto. E passo a palavra, em primeiro lugar, ao professor José Duarte Neto. Boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de começar as minhas observações, as minhas considerações, sem antes cumprimentar o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Cumprimentar, agradecer pelo convite e externar ou frisar a importância do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho para o direito constitucional brasileiro. Há pouco eu li uma obra de um professor argentino, Roberto Gargarella. E o Roberto Gargarella ele faz isso com brilhantismo, tecia as linhas mestras do constitucionalismo latino-americano. Nós temos entre nós um dos grandes autores, um dos grandes pesquisadores, um dos senhores da teoria constitucional do século XX, do século XXI entre nós, o professor Manuel. E eu me sinto muito orgulhoso de poder estar aqui falando desse instituto, que é a criação dele, que é a ideia dele, que permite a congregação de espíritos diferentes, de ideias diferentes, sempre crescendo e construindo o direito constitucional. Gostaria de cumprimentar ainda o presidente da mesa, o professor titular Fernando Dias Menezes, e os professores José Carlos Francisco e Léo Ferreira Leonci. É muito grato para mim estar presente aqui como representante de duas grandes universidades, que é o Mackenzie e que é a Federal de Minas Gerais. Bem, o tema que me trata aqui envolve o Poder Judiciário, a relação do Poder Judiciário com a democracia. Só que eu tratarei ou analisarei um aspecto do Poder Judiciário que não o aspecto do Supremo Tribunal Federal. Eu analisarei aqui a grande parte do Poder Judiciário, ou seja, os 16 mil juízes que compõem o Poder Judiciário do Brasil. Eu tentarei analisar a justiça de carreira e a sua relação com a democracia. Quando menciono o ordenamento jurídico com uma sanção de nulidade, um ato inconstitucional, o nosso foco cai na virtude e não na falha. O que talvez a academia brasileira precise é acentuar, portanto, a nossa capacidade de dialogar com o parlamento, com as demais instâncias de poder e, por que não, com a própria sociedade, nessa tarefa, que é uma tarefa de todos os poderes e não apenas do Poder Judiciário, e é uma tarefa da própria sociedade de realizar a Constituição. Me desculpem a pressa com que falei, a quantidade de informações, eu tinha a intenção de tentar fugir um pouco do óbvio, mas eu falo a partir de quem, no âmbito de uma Procuradoria de Estado, tem trabalhado nos últimos 2 anos intensamente com o controle judicial de constitucionalidade, seja no Supremo, seja no Tribunal de Justiça. E o que eu percebo é que grande parte das inconstitucionalidades que o Poder Judiciário declara hoje no Brasil seriam muito facilmente evitadas se nós tivéssemos focado, se nós tivéssemos, nós técnicos do direito, tivéssemos nos aproximado das instâncias que primeiramente têm o impulso de realizar a Constituição, das instâncias que elaboram os atos normativos. Então essa minha fala, ela foi no sentido de provocá-los para que nós consigamos identificar essas diversas outras formas de realizar a Constituição. Ela está acontecendo nesse momento.
nas assembleias, nas secretarias de Estado, de município, no Congresso Nacional, dentro da própria administração judiciária, nos conselhos de controle do Ministério Público e do Poder Judiciário, na Ordem dos Advogados do Brasil, na sociedade civil organizada, quando elabora propostas normativas. Mas nós temos optado, ao contrário de um sistema plural e mais engajado de defesa da Constituição, a um modelo quase que exclusivamente judicial. E, a meu ver, essa não é a melhor maneira de, num contexto democrático, defender a Constituição. Muito obrigado. Obrigado, professor Léo. Sim, a sua exposição foi muito clara, o seu tempo de exposição, enfim, não me refiro à sua observação final, o seu tempo de exposição foi muito adequado, o seu ritmo, enfim, permitiu que a sua opção por contribuir com esse evento, mediante uma visão diferente, efetivamente, uma visão original do problema, chegasse perfeitamente a bom resultado. Essa ideia de enxergar o próprio controle da constitucionalidade como uma política pública e, por sua vez, uma política pública que se refere a outras e, ao mesmo tempo, vislumbrar o complexo procedimento, o complexo caminho seguido pelas diversas instâncias estatais e não estatais da sociedade na formulação de uma política pública, realmente é uma abordagem que enriquece, somando-se às demais visões, esse painel dedicado à investigação das relações entre poder judiciário e democracia. Eu, assim sendo, agradeço mais uma vez a participação dos ilustres componentes dessa mesa, agradeço a presença de todos e reitero a continuidade dos trabalhos amanhã, a partir das 9 horas da manhã, com o painel Democracia e Cortes Constitucionais, para o qual estarão presentes a conselheira, digamos, juíza da Corte Constitucional portuguesa e professora Maria Lúcia Amaral, o ministro Gilmar Ferreira Mendes, o ministro Carlos Mário da Silva Veloso, do nosso Supremo Tribunal Federal, em atividade, outro já aposentado, e o desembargador José Renato Nalini, presidente do nosso Tribunal de Justiça, aqui do Estado de São Paulo. Até amanhã e muito boa noite a todos. Eu gostaria de demonstrar isso fazendo uma correlação entre o controle de constitucionalidade e a noção de políticas públicas. Partindo, nesse momento, de uma visão bastante geral de políticas públicas, como sendo uma proposta de solução estatal para um determinado problema ou para uma determinada necessidade pública, eu gostaria de afirmar que o controle de constitucionalidade, em qualquer viés, ele também é uma forma de política pública. Mas nós temos, nos últimos tempos, minimizado a potencialidade construtiva e diversificadora das várias formas de defender a Constituição. Portanto, em prejuízo do pluralismo, nós temos prejudicado essa potencialidade do controle de constitucionalidade com uma visão basicamente focada num controle judicial de constitucionalidade. E o que é pior, num controle judicial que cada vez mais se concentra nas mãos de 11 ministros. Eu gostaria de contrapor essa ideia, gostaria, na verdade, de contrapor duas ideias em relação a controle de constitucionalidade de políticas públicas.
E as ideias são o seguinte: em primeiro lugar, nós juristas costumamos olhar para as políticas públicas pelo olhar quase que exclusivo do direito. Nós, juristas, costumamos encarar as políticas públicas basicamente na perspectiva do direito e na perspectiva do controle judicial. Parece que nós não sabemos fazer nada diferente disso. Mas o que eu proponho é que nós tentemos mudar totalmente essa equação, que nós peguemos o controle de constitucionalidade e tentemos ver essa tarefa estatal, ela sim, na perspectiva das políticas públicas e, portanto, lançando um olhar externo sobre o tema do controle de constitucionalidade. Uma das coisas que eu vou tentar demonstrar é que o controle de constitucionalidade, seja ele judicial ou não judicial, ele próprio é uma política pública e em qualquer dos seus vieses ele precisa ser desenvolvido. Ora, por que nós juristas caímos na tentação de olhar o controle de constitucionalidade tão somente as políticas públicas tão somente a partir do direito e do controle judicial? Afora a nossa própria formação, nós costumamos olhar para as políticas públicas basicamente como atividades estatais. E na condição de atividades estatais, nós caímos na tentação, nós temos a tendência de olhar as políticas públicas apenas no quadro teórico do direito constitucional e do direito administrativo. Uma segunda perspectiva pela qual os juristas costumam olhar para as políticas públicas é a perspectiva dos direitos fundamentais. Então, nós entendemos que as políticas públicas são um meio de viabilização dos direitos fundamentais. E, por conta disso, nós acabamos associando as políticas públicas à ideia de deveres constitucionais. Então, na segunda perspectiva, nós olhamos as políticas públicas como um meio de viabilização dos direitos fundamentais. E a consequência disso é olharmos na perspectiva dos deveres constitucionais, da omissão constitucional e do dever estatal de prestações concretas. E, por fim, uma última perspectiva alia as duas primeiras. Na medida em que políticas públicas são atividade estatal, portanto, tendemos a olhá-las a partir do direito administrativo e constitucional. E na medida em que políticas públicas viabilizam direitos fundamentais, por óbvio que elas devem se sujeitar a controle judicial. E está nisso a raiz para a judicialização das políticas públicas e de uma participação do Poder Judiciário mais efetiva na discussão sobre escolhas públicas, muitas vezes até em prejuízo do Poder Legislativo. Nos últimos anos, especialmente a partir claro, com ênfase na Emenda Constitucional 16 de 65, que criou pela primeira vez o controle abstrato de constitucionalidade, mas fundamentalmente depois da Constituição de 1988, o que nós assistimos no Brasil foi a criação de uma sofisticada política pública para gerenciamento, no âmbito do Poder Judiciário, da questão da inconstitucionalidade. Em 65, um documento que nunca vi citado, mas uma vez remexendo o acervo da Biblioteca do Supremo, eu identifiquei, o próprio Supremo Tribunal Federal em 65 já colocava como uma questão pública relevante a chamada crise do recurso extraordinário. Na década de 60, portanto, o próprio tribunal reclamava de uma enxurrada de processos e pediu expressamente ao Congresso Nacional que lhe desse um instrumento da representação de inconstitucionalidade, porque na sua visão seria por aquele instrumento que essa questão da inflação de processos seria resolvida. 88 para cá, o que nós assistimos foi a uma potencialização desses instrumentos de controle judicial da constitucionalidade. Não houve poder que se tivesse cogitado para se conferir ao Supremo Tribunal Federal que não lhe foi efetivamente dado. De modo que nós temos um dos sistemas mais completos, mais sofisticados e mais graves pelos quais um órgão do Poder Judiciário derruba as decisões dos demais poderes. E as motivações foram variadas. Se a antiga representação de inconstitucionalidade
não era suficiente para equacionar todas as questões constitucionais, pensou-se numa ação direta da inconstitucionalidade por omissão. Se a AGU, no início da década de 90, enfrentava guerras liminares no país inteiro, criou-se uma ação declaratória de constitucionalidade e ainda se atribuiu às decisões nessa ação um efeito vinculante. Se o próprio Supremo Tribunal Federal se recusava a apreciar uma série de questões constitucionais nesses dois instrumentos, regulamentou-se a arguição de descumprimento de preceito fundamental, dando-se a ela um caráter subsidiário, de modo que hoje quase nada escapa ao controle do Poder Judiciário. Mas a pergunta que se pode fazer é: o sistema judicial de controle de constitucionalidade é o melhor modelo, é o melhor caminho para nós enfrentarmos e viabilizarmos a questão da defesa da Constituição? Eu gostaria de levantar algumas características desse modelo de controle judicial de constitucionalidade para que em seguida nós possamos compará-lo a um modelo alternativo em relação ao qual talvez, a meu ver, nós devêssemos dar uma maior atenção. No controle judicial de constitucionalidade, a ênfase sempre é dada na própria ideia de controle e, portanto, faz-se do controle uma atividade de caráter fiscalizatório, com vistas à atribuição de uma censura e aqui um nítido caráter punitivo, portanto, e uma censura que vai no caminho de uma nulidade. Então, como se percebe nesse controle judicial, a ideia sancionatória, a ideia punitiva, ela é sempre muito mais relevante, ela é sempre muito mais marcante. Uma segunda característica, o professor José Carlos falava no caráter contra-majoritário do Poder Judiciário, seria justamente essa: a realização da defesa da Constituição por um órgão judicial, portanto, por atores estatais não eleitos, para os quais muitas vezes faltam conhecimentos técnicos para resolver as questões sofisticadas que se lhe dão, questões contábeis em matéria de precatórios, por exemplo. Não adianta mandar um ofício para a Secretaria do Tesouro Nacional, como eu ouvi um ministro se vangloriando de fazer recentemente. Raposa Serra do Sol, não adianta fazer uma viagem de helicóptero e visitar. A visão antropológica, ela é necessária, ela é imprescindível. A própria questão da insuficiência das audiências públicas. É claro que esse foi um passo marcante na democratização do processo de controle judicial de constitucionalidade, mas ela ainda não funciona do mesmo modo que as audiências que funcionam em outras arenas democráticas. E o mais curioso, aqui que eu atentei há pouco tempo, o Supremo permite o ingresso de amicus curiae no controle de constitucionalidade, ele convoca audiências públicas. Agora, por mais sofisticada que seja a questão constitucional que esteja em debate, não há registro, pelo menos eu sei, não me lembro, se há, não é expressivo, da designação de peritos ou comissão de peritos para atuar no controle de constitucionalidade. Especialistas, se atuam, são no âmbito das audiências que são convocadas pelo Supremo. Mas a lei faculta ao Supremo chamar peritos, e até onde eu sei, o Supremo jamais chamou, porque é muito difícil para um juiz recusar uma prova pericial, não é? Então, a meu ver, esse também é um ponto negativo. Eu não estou recusando o controle judicial de constitucionalidade, que é necessário, que tem que existir, que tem que ser instrumentalizado, que tem que ser protegido. Mas o que eu questiono é que esse modelo tenha se transformado nos últimos tempos quase que exclusivamente na única forma privilegiada de defesa da Constituição. Uma outra característica, que já foi inclusive, de certa forma, insinuada, é a menor capacidade de diálogo social. Existe uma limitada participação social no processo de controle judicial, inclusive com um bloqueio de possíveis legitimados. O conceito, por exemplo, que o Supremo dá à atividade de classe, que deixou de fora a União Nacional dos Estudantes, talvez seja um conceito que mereça de alguma forma ser pelo menos repensado, não digo modificado. Mas, depois dos eventos no país, depois do clamor de democracia acontecido no ano passado, por mais que nós não concordemos e achemos que esses movimentos foram ou não profundos, talvez
a questão da participação no controle judicial precisasse ser repensada. E não é um lugar privilegiado, por exemplo, para capturar os anseios da sociedade. Uma outra característica é a da própria atuação em caráter repressivo. Quando o controle judicial atua, os atos estatais, em geral, já foram editados. Muita coisa já foi feita, muito recurso já foi utilizado, muito dinheiro já foi gasto. E o controle judicial ele não consegue participar dos momentos iniciais de elaboração das políticas públicas. Como controle repressivo, ele vai atuar no momento final de desenvolvimento dessas políticas, quando talvez já seja tarde demais para a sua correção ou para uma ótima construção de uma política pública em conformidade com a Constituição. Portanto, aqui a ênfase é na revogação do ato estatal e não no seu aperfeiçoamento. Uma outra característica desse modelo judicial é o foco na questão da inconstitucionalidade. Se os senhores abrirem qualquer manual de direito constitucional, ele vai com certeza ter um capítulo ensinando para os alunos como é que se identifica uma inconstitucionalidade. Mas os autores raramente se dedicam a como respeitar a Constituição, a como cumprir a Constituição. De modo que, a meu ver, nós temos inclusive um déficit dogmático na medida em que nós temos muito mais focado a questão da falha, da patologia, que é a inconstitucionalidade, do que a própria virtude, que é o alcance da constitucionalidade. No controle judicial, visa-se a eliminação do ato estatal como principal objetivo. Num modelo assim, por óbvio, as políticas públicas vão ser adequadamente controladas, vão ser derrubadas, a Constituição vai ser garantida, mas essa talvez não seja a melhor maneira de estabelecer um diálogo institucional e social com vistas, número 1, a própria defesa da Constituição, mas uma defesa da Constituição que permita a construção adequada e ótima de boas políticas públicas. Nesse sentido, meus caros, qualquer tentativa de minimizar as outras formas de controle de constitucionalidade, seja a participação do Senado Federal, seja, por exemplo, controle de constitucionalidade perante os tribunais de contas, seja mesmo o controle de constitucionalidade realizado no âmbito dos parlamentos, qualquer tentativa não colabora com a democracia e não cria condições adequadas para a boa construção de políticas estatais. De modo que no controle judicial não se pensa necessariamente na efetivação da Constituição, mas na depuração da ordem jurídica violada pela inconstitucionalidade. Não está em jogo a melhoria da política pública, mas tão somente a eliminação das leis que lhe deram sustentação. De modo que eu sugeriria até que eu estou chamando para isso de uma abordagem em linha reta. No controle judicial de constitucionalidade, essa chamada abordagem em linha reta, ela passa por uma suspeita da inconstitucionalidade, pelo ajuizamento de uma ação, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade pelo tribunal, pela exclusão da norma constitucional e, finalmente, pela descontinuidade da política pública. Se nós olharmos mesmo a própria lei da DIN, da DPF, são leis que trabalham nessa lógica do processo judicial, que é um processo que começa e é um processo que precisa ter fim. Eu não sei se essa é a melhor maneira de dialogar com as políticas públicas, ou pelo menos se essa é a única maneira. De modo que o que eu proporia que nós passássemos a fazer é pensar numa abordagem do controle de constitucionalidade a partir das próprias políticas públicas. E nesse caso, em vez de trabalhar num fluxo em linha reta, cujo final é a derrubada da política pública, que nós pensássemos a tarefa, que é uma tarefa, a meu ver, interinstitucional e ao mesmo tempo uma tarefa democrática, que é a defesa da Constituição, que nós pensássemos isso como uma própria política pública e também no fluxo de uma política pública. Se costuma dizer que as políticas públicas respeitam basicamente a determinadas fases, mais ou menos pré-estabelecidas. A identificação de um problema social relevante, a inclusão desse problema numa agenda. Não, nós queremos
fazer uma defesa judicial da Constituição, vamos reformar o sistema e aparelhar o Supremo Tribunal Federal. A minha proposta é que nós pensemos a mesma coisa em relação a outros cenários, né? Que nós diversifiquemos essa tarefa, tanto institucional como social, de defesa da Constituição. Incluída na agenda da política pública a formulação de alternativas. De que maneira podemos melhor promover a defesa da Constituição? E a própria tomada de decisão, a escolha de políticas públicas nesse sentido, seguida da sua implementação concreta e, mais adiante, do seu monitoramento, da sua avaliação e da sua correção e, eventualmente, da sua extinção. Eu estou trabalhando aqui em dois níveis. Ao mesmo tempo que eu estou descrevendo as políticas públicas, e o controle judicial de constitucionalidade geralmente só conversa na fase de correção e extinção, basicamente, uma política pública, na verdade, nasce de um processo complexo. E em todas essas suas fases, a defesa da Constituição é um valor a ser perseguido. Quando se está identificando um problema social, é óbvio que esse problema social tem que ser confrontado em face da Constituição. Essa é uma necessidade pública relevante, ela encontra amparo constitucional todas as vezes que no ambiente privado, ou do parlamento, ou da burocracia em geral, se formulam alternativas para resolver um problema social relevante, é preciso se perguntar se as fórmulas trabalhadas são adequadas ao texto constitucional. A própria implementação de uma política pública pede um olhar de defesa da Constituição. Direitos fundamentais, por exemplo. A maioria das defesas das violações a direitos fundamentais no Brasil, elas não são violações legislativas, elas são violações da polícia, das escolas, da administração pública em geral. Então, procedimentos adequados de realização da Constituição no âmbito material, no âmbito administrativo, também devem ser requeridos. Existe, portanto, uma maneira de defender a Constituição que está fora e que está antes do Poder Judiciário. O Judiciário deveria ser considerado apenas uma das maneiras de promover a guarda da Constituição. Eu não estou falando apenas daquilo que a doutrina costuma chamar de controle não judicial de constitucionalidade ou de controle político, né? Cujas fórmulas clássicas ou geralmente lembradas são o controle pelas comissões de Constituição e Justiça, a possibilidade de se recusar no Executivo a aplicação de leis por se considerar inconstitucional, a própria ideia de veto jurídico do chefe do Executivo a uma lei que ele considere inconstitucional. Eu não estou falando só disso. Se nós lançarmos um olhar para a sociedade organizada, nós vamos ver, por exemplo, que no âmbito dos diversos órgãos existem assessorias de caráter constitucional, que na avaliação de atos normativos que vão sendo gestados no âmbito da administração pública ou no âmbito das várias instituições, aquele debate constitucional, a questão constitucional, ela é levantada. No próprio âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, existem comissões específicas de defesa da Constituição ou de assuntos constitucionais. Na própria sociedade civil organizada, existe acompanhamento. Há pouco tempo atrás, um organismo internacional me chamou para pedir opinião sobre a tramitação de uma emenda constitucional que afetava o meio ambiente. Então, esse diálogo constitucional em defesa de princípios e normas constitucionais, ele ocorre em diversas searas. Mas nós, da academia, nós temos negligenciado essas outras instâncias de defesa e de debate constitucional. Por quê? Boa parte dos professores que aqui estão, ou que estão hoje em atuação de direito constitucional, passaram os últimos 20 anos olhando para o Supremo Tribunal Federal e olhando quase que exclusivamente para o controle judicial de constitucionalidade. Eu me incluo nisso, inclusive. E nós, talvez por desconfiança da política, ou talvez porque não dê tanto ibope, não dê tanta vitrine, nós negligenciamos um pouco a própria ideia de elaboração normativa compatível com a Constituição. Nós deixamos de lado, por exemplo, disciplinas como o direito parlamentar, como o processo legislativo e como a própria legística. Então nós abandonamos todas essas ciências e conhecimentos que ajudariam o legislador
e os demais atores estatais e não estatais a uma boa elaboração normativa e, portanto, uma boa defesa da Constituição, e apostamos todas as nossas fichas no Poder Judiciário. Por curiosidade, enquanto eu pensava sobre essa nossa conversa, eu fui abrir o diretório dos grupos de pesquisa do CNPq. O Estado brasileiro está colocando dinheiro em universidades públicas e privadas, e nas universidades públicas nós estamos pagando pesquisadores para, na sua maioria, discutirem a defesa da Constituição quase que exclusivamente pelo prisma do Supremo Tribunal Federal. Há exceções louváveis, mas no geral, seja na nossa produção acadêmica escrita, seja nos nossos grupos de pesquisa, nós viramos as costas para os demais poderes democráticos. Nós esquecemos, por exemplo, que uma lei, um ato normativo, ela é gestada na sociedade civil, na OAB, numa Secretaria de Estado, dentro de uma Procuradoria de Estado, e dentro desses órgãos, hoje, várias normas estão sendo elaboradas, estão sendo analisadas, e existem procedimentos específicos para que isso seja feito. Nós temos deixado esses procedimentos de lado. Para mostrar como talvez esse outro caminho seja adequado, eu gostaria apenas de, para finalizar, fazer uma contraposição a uma eventual valorização do controle judicial, do controle não judicial ou político de constitucionalidade. Ao invés de priorizar a ideia de controle e, portanto, uma ideia repressiva, aqui nós deveríamos trabalhar com a ênfase na análise da constitucionalidade e, portanto, estabelecer modos de como cumprir a Constituição e não apenas como identificar inconstitucionalidades. Num segundo momento, se nós pensarmos a defesa da Constituição como algo feito em rede, nas diversas etapas de construção de uma política pública dentro ou fora do Estado, nós podemos perceber que a defesa não judicial da Constituição ela é uma defesa feita não apenas por agentes estatais não eleitos e muitas vezes sem formação técnica, mais especializada, mas uma defesa da Constituição realizada por múltiplos atores e com toda a riqueza que isso pode favorecer. Por óbvio que um controle não judicial realizado em diversas instâncias em torno da mesma questão normativa, ele gera uma maior capacidade de diálogo social e gera melhores frutos. E, portanto, muito eventualmente, até a possibilidade de diminuir a judicialização de questões. Uma penúltima questão. O controle não judicial, obviamente, ele pode trabalhar de maneira repressiva quando, por exemplo, são sustados atos incompatíveis com o poder regulamentar, pelo Parlamento. Mas é preciso também pensar no controle preventivo de constitucionalidade. Nós não temos nada parecido no Brasil ao modelo francês, mas nós temos diversas oportunidades preventivas de fazer valer a Constituição. Nós não podemos apostar todas as nossas fichas teóricas, acadêmicas e o nosso debate apenas no controle judicial. E eu falaria até, querendo aqui talvez inovar de um jeito um pouco pretensioso, eu falaria até num controle corretivo de constitucionalidade. Quando uma questão constitucional está judicializada, existe um pudor muito grande em corrigi-la. Por quê? Porque muitas das vezes a revogação de uma lei questionada no judiciário pode indicar uma tentativa de fraudar aquela jurisdição. Não quero o pronunciamento do Supremo, então eu vou revogar a lei, que é o melhor que eu faço. Mas eu proponho, inclusive, que se nós detectarmos uma inconstitucionalidade, que nós não tenhamos o menor pudor de fazer a modificação legislativa, ainda que isso prejudique o julgamento final de uma ação do controle abstrato, desde que esse controle corretivo de constitucionalidade vise, tanto quanto possível e o quanto antes, a uma defesa adequada da Constituição. E por fim, todas as vezes que a meta é defender a Constituição, realizar a Constituição e não simplesmente expurgar judicial, enfim, pelo processo interpretativo que vai ser feito por um juiz pluralista. Você distribui uma ação
Você não sabe se o seu juiz vai ser um juiz com esse ou com aquele perfil. Você, afinal, não sabe, até pela ideia do juiz natural, quem é o juiz que vai receber pelo sistema de distribuição a ação a ser julgada. Mas a conclusão que nós temos, portanto, é que na investidura, se não há uma eleição democrática ou uma eleição popular para a investidura do juiz no seu cargo, a composição da estrutura judiciária é diversificada. Logo, a visão de mundo da estrutura judiciária também é diversificada. Falando de estrutura funcional, o professor Duarte observou vários aspectos relacionados à conformação, portanto, à estruturação democrática da organização do judiciário. Eu pontuo alguns. Órgãos deliberativos dentro da estrutura judiciária decidem em vários pontos, desde normativos a administrativos, pelo voto. Os colegiados dos tribunais que organizam o tribunal, como por exemplo os conselhos de administração dos tribunais, os órgãos especiais, todos eles decidem pelo voto, majoritário, mais voto. A promoção do merecimento, com um punhado de vicissitudes, um punhado de problemas a serem de fato um pouco mais objetivados, traduzindo, tirar um pouco do subjetivismo e ver pontos mais objetivos para a aferição do merecimento, mas ainda assim, por voto. Há até um dado interessante, algumas estruturas do judiciário, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, tem um cidadão integrando, portanto, a composição do judiciário, uma clara mostra da democracia participativa dentro de estruturas importantes do Poder Judiciário, incluiria aí no próprio julgamento das ações de controle concentrado, não só as audiências públicas, mas no âmbito dos CUR e assim por diante. Ou seja, a estrutura do Poder Judiciário tem cara também de democracia, bem na investidura, bem na sua estruturação, na sua organização e no seu funcionamento. Mas eu quero destacar um ponto, porque se o judiciário pode ter ainda ele pode andar manco na sua investidura, porque afinal de contas o juiz ainda passa por um concurso público, que é sem dúvida ainda meritório. A atuação do Poder Judiciário, permitam-me dizer, é uma das mais democráticas se comparadas aos demais poderes. Por quê? Porque em condições normais, sobretudo nas ações de rito ordinário, há sempre as partes colaborando, ou mais do que isso, proporcionando a solução do problema litigioso. Para que serve, afinal, o contraditório? A ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa tem pelo menos duas funções. A primeira função, evidentemente, é fazer com que as partes promovam todos os aspectos, elucidem, tragam todos os aspectos úteis para compreender o problema e, obviamente, construir uma solução. Mas, além disso, o contraditório e a ampla defesa é a maneira pela qual o interessado participa diretamente da produção da decisão do órgão público, do ente público. O que eu quero dizer? O contraditório e a ampla defesa é uma bandeira da democracia na produção da solução judicial. As partes não só proporcionam a prova, como acompanham a decisão judicial e controlam a decisão judicial via recurso. Mais do que uma decisão do executivo, podia fazer citações, sobretudo as mais eruditas, o professor Manuel sempre lembrava isso, citando Rousseau, falando que pobre do povo que pensa ser livre porque escolhe periodicamente seus senhores nos mandatos representativos periódicos. A estrutura do Poder Judiciário não funciona assim, ou pelo menos o contraditório e a ampla defesa exigem que toda decisão judicial seja fundamentada, que toda decisão judicial seja controlada. É interessante porque nas leituras todas que eu tenho ouvido, lembrem-se que eu peço licença a vocês, de certo modo até um pouco de compaixão a vocês, por estar fazendo a defesa do Poder Judiciário, quando eu próprio, nessas leituras todas, nesses eventos outros todos, eu próprio critico, participo da busca de soluções alternativas, assim, depois eu peço um pouquinho só para lembrar da paciência de vocês, para vocês lembrarem também o pouco que nós somos. Eu volto e digo, a estrutura do Poder Judiciário, ela é toda acompanhada pela parte
partes exigem, aliás, de forma impenitente, né, simplesmente tudo, um punhado de recursos, né, que de certo modo até desagradam a todos, exceto ao recorrente. Né. É interessante porque, e aí que vem o ponto, quando se fala da crítica do Poder Judiciário, porque o Judiciário passa dos limites, etc. e tal, dá sempre a impressão que é o juiz ele chega na sala dele e, por uma espécie de geração espontânea, brota um processo para ele julgar. Esquecem-se também de lembrar que são advogados que propõem as ações, tanto públicos quanto privados, Ministério Público e assim por diante, com uma diversidade cultural também extraordinária. O Brasil tem 1.100 faculdades de Direito, 500 mil alunos na fase de graduação, centenas de milhares de advogados inscritos na OAB, portanto, por capacidade consultatória. Se há um grande problema, e há um grande problema, isso se de fato não existe, há um grande problema, o Judiciário também, né, ou pelo menos o juiz, não é o único responsável. Né? Há muitos excessos, mas que se faça, portanto, da parte de todos, né, a meia-culpa, para que, de fato, a solução possa se viabilizar, não despejando nas costas de um grupo todos os problemas. Então, o contraditório da defesa serve à democratização do Poder Judiciário. Do ponto de vista de resultantes da judicialização na democracia brasileira. Olha, nesses anos, enfim, como eu disse, estou na estrutura, participo da estrutura judiciária, ao mesmo tempo que advoguei, enfim, eu lembro alguns assuntos judicializados, né, que fizeram da estrutura do Poder Judiciário, me permitam só fazer referências à estrutura federal, porque é naturalmente mais familiar para mim, mas de dezenas ou centenas de milhares de ações judiciais julgadas pela estrutura judiciária federal, para não dizer, às vezes, até de milhões de ações judiciais. Desbloqueio dos cruzados na década de 90. Expurgos inflacionários das contas de fundo de garantia e contas poupança. Concessão e revisão de benefícios previdenciários. Judicialização da saúde. E assim por diante. Se há muitos erros cometidos nesse processo, também há acertos. Logo, o Poder Judiciário, ele também tem um papel importante na construção, no controle, né, na construção da democracia, no controle dos demais poderes, que afina a rácio da separação dos poderes. Há crises, evidente que há crises, muitas crises, são essas que motivam de fato a preocupação, inclusive minha, como cidadão, que possa ser tanto autor quanto réu numa ação judicial. São exatamente essas crises verdadeiras, absolutamente corretas, levantadas com precisão, pelo que eu ouvi, pelo que sei também das pessoas que participaram desse evento. São essas crises que me movem a pensar também na necessidade não só do Poder Judiciário se reestruturar para modo de trabalho, mas também de a sociedade pensar e implementar modos alternativos de solução de conflito que não sejam, né, esses modos pela via judicial. Quais crises mereceriam destaque? Um problema importante que o judiciário de fato apresenta em termos de estrutura democrática é o que se chama, pelo lado positivo e negativo, da atuação contramajoritária do judiciário. O que é essa ideia contramajoritária? Ela é levantada de diferentes formas, mas talvez a mais bizarra das hipóteses seja a da a ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada por um partido político que tem apenas um deputado ou um senador, quando, portanto, esse único partido com um único parlamentar, via uma ação direta de inconstitucionalidade, reverte a decisão política dos outros 593, porque afinal são 594, basta uma, 593 parlamentares com todas as suas representações legitimadas pelos votos de hoje 143 milhões de eleitores. Isso é um problema grave hoje.
E de fato faço minha também as palavras que eu ouvi agora há pouco do professor Humberto Ávila, que só em situações objetivas, quando há manifesta violação, por exemplo, da discricionariedade ou administrativa ou legislativa, é que o mérito do ato administrativo pode ser controlado, ou o mérito do ato legislativo pode ser controlado. Por outro lado, é bem verdade que essa mesma ideia contra-majoritária tem o seu ponto positivo. Eu não tenho números, mas suspeito que a população brasileira é eminentemente contra a união homoafetiva. É intuitivo isso, eu não tenho um número para apresentar, mas talvez até o próprio fato de ter sido decidido pelo Supremo Tribunal Federal é um indicativo de que o Legislativo não quis pôr a mão num problema que podia resolver pela via legislativa, mas preferiu transferir, repito, para a estrutura judiciária. E aí o judiciário, assegurando o direito das minorias, ele é democrático, embora contra-majoritário. Por isso, contra-majoritário, ele tem tanto uma leitura positiva quanto uma leitura negativa. Há um grande problema em pensar também que a via judiciária é o melhor caminho, por conta da crise de sobrecarga que se vive hoje. Consequentemente, a sobrecarga gera lentidão. Vejam só, dados também da Justiça e números agora, o relatório deste ano, né? Tramitam, olha que coisa interessante, tramitavam, né? Na estrutura judiciária brasileira, o ano passado, quando se encerrou a pesquisa, 95 milhões de processos. Eu vou repetir, né? 95 milhões de ações judiciais, certo? 70% dessas ações estavam pendentes. Acho que esse número o professor Eduardo também trouxe, né? 70% estavam pendentes desde o início de 93 e houve um ingresso de 28 milhões e 300 mil ações no ano de 2013. Eu acho que eu falei 93, eu acho 2013. Ou seja, se eu tomar o último ano como referência, distribui-se 28 milhões de ações judiciais na estrutura judiciária brasileira. Lembro, para 16.500 juízes e 412 mil funcionários. Passo logo a taxa de congestionamento, vários outros números aqui. Não cabe, um gargalo, um funil. A taxa de congestionamento, que significa a capacidade de vazão dos processos, né, que se tem para decidir, na primeira instância era de congestionamento, portanto que fica represado, 70%. 70%. A cada 100 processos, né, 30 saem no mesmo ano. Certo? Em segundo grau, um número um pouco melhor, né? Embora as pessoas assim, elas não querem, eu já ouvi isso até nesta sala, cito uma palestra do Jobim, num dos eventos do Pimenta Bueno. Ele dizia assim que a primeira instância é o protocolo da segunda, porque no fundo o que a pessoa quer é a decisão do tribunal, logo, né, decida, dizia o ministro, mas decida logo, porque eu quero afinal buscar a solução no tribunal. No tribunal a taxa de congestionamento é de 47%, portanto há uma vazão importante de decisões em tribunais. É evidente que esse quadro todo, né, ele gera incertezas e desigualdades. Bom advogado, a boa gestão dos processos tem condição de fazer que o processo de um grupo saia mais rápido do que de outro grupo. Até hoje, acidentalmente, eu via um site de notícias, hoje mesmo, que dizia que o Supremo Tribunal Federal acelerou as decisões de interdição geral, nos últimos 90 dias fez um número expressivo de julgamentos, o que de fato mostra a mão, né, do ministro Lewandowski na condução desse problema. Eu estou me aproximando do final, que é aquela brincadeira que é duas espécies de palestras, né? As boas e as longas, né? Então, finalizando, o que mais me assusta quando eu falo da crise do Poder Judiciário, dos problemas do Poder Judiciário, é a análise da neutralidade do juiz. Significa neutralidade. É uma postura ativista ideológica, que é sempre uma disfunção, o ativismo judicial é uma disfunção, e aqui os números são desesperadores. Nessa pesquisa do Luiz Werneck Viana,
83% dos juízes afirmavam sua não neutralidade. 83% dos juízes afirmavam sua não neutralidade. Significa dizer que 83% dos juízes se achavam transformadores da sociedade. Se você pegar um dado que eu já coloquei, né, da diversidade, do pluralismo na composição da estrutura judiciária, se você agregar outros fatores acadêmicos, práticos, lembrando que houve um aumento do grau de abstração do texto normativo, porque a realidade é tão dinâmica que nós trocamos o novo pelo mais novo, né? E aí há vários conceitos que se sobrepõem, sociedade de risco, modernidade líquida, etc. E tal. Ou seja, o texto normativo aberto ao processo interpretativo, né? Ele é manuseado por 16.500 juízes, com diversidades de origens socioeconômicas, com visões de mundo diferentes, e 83% se dizem não neutros. Você tem uma bomba relógio. Você tem uma bomba relógio. Por isso que eu também, levantando as bandeiras, né, ou tentando fazer uma defesa do Poder Judiciário, eu não consigo deixar de lembrar esses aspectos. O que se pode dizer a respeito disso, né, de tudo que eu amontoei aqui? O que eu tentei mostrar para vocês é que se há muitas coisas que nós não somos, algumas coisas nós somos. Temos algo a contribuir. É bem verdade que querer muito, né, às vezes pode resultar em dar menos, aí, como as frases que começaram a ocorrer hoje, né, o judiciário do futuro é o judiciário do passado, enfim, como se pretende. Talvez uma autocontenção, uma mudança de perfil, enfim, da mentalidade do juízo. Mas isso não é uma coisa que se faz, né, da noite para o dia, é necessário muito discurso. Eu tenho até dito que é mais fácil você dizer ao juiz que ele deve usar fórmulas, o como, né, que foi dito hoje, métodos de trabalho, do que dizer ao juiz que ele não consegue fazer o que ele está fazendo. Sobretudo em área de utilização da saúde, você vai dizer para o juiz, você não pode decidir assim. Né? É mais fácil você dizer ao juiz, siga uma trilha, siga um checklist de ideias, siga a recomendação do CNJ, por exemplo, a propósito, né, de quais são as medidas prévias a decidir, do que dizer que ele não pode fazer, vai dar mais resultado. Mas assim dizer essa, nós temos muitos problemas, mas fizemos alguma coisa, ou temos feito alguma coisa pela construção da democracia. Eu mais uma vez agradeço ao gentil convite do professor Manuel, da comissão de organização do evento, agradeço também a paciência e tolerância de vocês e devolvo a palavra. Muito obrigado. Caro professor José Carlos Francisco, muito obrigado por sua importantíssima contribuição. Uma palavra que trouxe um contraponto, enfim, trouxe dentro da sua própria exposição o salutar contraponto de ideias que faz o pensamento, que faz a ciência evoluir. Não camuflado por simples relativismos, né? Mas demonstrando com clareza aspectos positivos e negativos e, evidentemente, desmistificando as soluções simplistas de acusação explícita ou implícita de responsabilidades, de culpas, enfim, de juízes ou do Poder Judiciário. É necessária uma compreensão dessa nossa realidade institucional e humana para que a crítica seja bem dirigida. Ao mesmo tempo, a sua exposição trouxe uma outra perspectiva que se soma à perspectiva geral desse painel intitulado O Poder Judiciário na Ordem Democrática, que é justamente a perspectiva de enxergar a ordem democrática no Poder Judiciário. Aspectos de democracia na estrutura e no funcionamento do Poder Judiciário. Os agradecimentos, portanto, por sua exposição e
passo a palavra, com satisfação, ao professor Léo Ferreira Leonci. Agradeço ao professor Fernando Dias Menezes de Almeida, na pessoa de quem cumprimento os meus colegas de mesa que me antecederam, que por suas inserções no Poder Judiciário talvez tenham maiores habilidades ou melhores habilidades para passar uma visão do tema a partir de uma perspectiva interna, que não é o meu caso. Na minha fala eu pretendo adotar uma perspectiva mais externa, de alguém que é mais um usuário observador do judiciário do que propriamente um membro. Não poderia deixar de agradecer também aos meus queridos amigos fraternos de Brasília e do Rio Grande do Sul, que me acolheram e que me incentivaram no final da década, enfim, nos últimos uns 6 anos, a procurar ensinamentos nessa faculdade, e encontrei aqui os meus maiores professores que aqui estão presentes, inclusive minha orientadora, a professora Fernanda, e o professor Manuel Ferreira Filho também, a professora Mônica foi minha professora. Mas em relação ao professor Manuel, tendo em vista a homenagem que fazemos a ele nesse evento, me veio uma memória afetiva, professor, da qual já tinha me desligado há um tempo, né? A idade vai fazendo com que a gente perca um pouco alguns fatos relevantes da vida. E esse fato em relação à sua pessoa foi quando, no meu primeiro semestre de curso, eu tive o privilégio de herdar a biblioteca de um amigo que abandonara o curso de Direito. E lá veio o meu primeiro livro, Direito Constitucional, curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E na época, moço, 18 anos, me impressionava a simplicidade da linguagem, aliada a uma densidade conceitual e de cultura jurídica de um direito constitucional geral. Mas algo ainda me batia forte, mas eu não compreendia direito. À época, 1993, 5 anos após a Constituição de 88, ainda estavam todos fervorosos, por exemplo, com a ideia da ADIM por omissão, do mandado de injunção, todos achando que esses instrumentos iam resolver os problemas do país. E o professor Manuel Gonçalves falando, por exemplo, da aplicabilidade imediata da Constituição, em pouquíssimas linhas, já compartilhava a sua desconfiança em relação àquele instituto. E uma desconfiança que, para além de afetar a força normativa da Constituição, na verdade colocava claro que não bastava importar ideias, isso não resolveria os problemas do país. Então, por trás da finura da sua crítica, né, da sofisticação dos seus comentários, sempre concisos, mas assertivos, já se abriu a mim uma janela de desconfiança em relação ao direito constitucional. À época se lia muito sobre essa questão. E essas lições ficaram, professor, de modo que até hoje eu tento olhar o direito não a partir apenas do seu formalismo, dos seus conceitos, mas tento olhá-lo do avesso, conectado com a história e principalmente conectado com a política. E essas lições que vieram desde menino, elas permanecem até hoje e elas foram sendo apenas aperfeiçoadas à medida que eu fui interagindo com a sua obra. Nesse estímulo, inclusive, o tema sobre o qual eu gostaria de falar, dentro desse painel sobre poder judiciário e democracia, tenta colocar um pouco de pimenta na questão do papel do poder judiciário. Eu gostaria de partir de uma premissa. É verdade que o Poder Judiciário é o garante do Estado Democrático de Direito. Em última análise, é o garante da própria democracia. Mas o Poder Judiciário não cumpre a sua função de defesa da democracia se, ao invés de se colocar num papel repressivo, num papel corretivo, ele assume para si outras tarefas que necessariamente devem ser compartilhadas pelos demais poderes, como também pela própria sociedade. Eu me refiro à defesa da Constituição. A defesa da Constituição, ao menos se nós partirmos do próprio texto constitucional, a Constituição fala no artigo 23, inciso 1, que o zelar pela guarda da Constituição é uma tarefa coletiva dentro do Estado brasileiro, e
por que não diante da própria sociedade brasileira? Pois bem, nós temos assistido nos últimos tempos a uma tentativa de alguns setores do Poder Judiciário assimilarem exclusivamente para si essa defesa da Constituição. Então, minha fala é no sentido de mostrar que, como garante do Estado democrático, em última análise da democracia, o Poder Judiciário precisa também se manter no seu lugar, ao mesmo tempo em que reconhecer e não recusar uma tarefa tão importante quanto a defesa da Constituição aos demais poderes, como também à própria sociedade. O modo pelo qual eu gostaria de desenvolver essa provocação, e é só uma provocação, por óbvio, ao final de um longo dia de excelentes palestras, é o que me resta provocar, foi reconhecido por um dos seus adeptos, que reconheceu em uma pesquisa empírica, uma pesquisa empírica desenvolvida para investigação das políticas de saúde, a presença de um forte voluntarismo no exercício jurisdicional ativista. Ou seja, eu não tenho, ao invés de se empregar princípios ou decisões, ao invés de se empregar normas no aspecto normativo ou mesmo decisões anteriores, se prefere a vontade do julgador. Uma preponderância de ações individuais, e quando há uma preponderância de ações individuais em prejuízo de uma ação coletiva, há uma má alocação de recursos ou mau uso do Poder Judiciário. Também os juízes padecem de falta de informação. As informações para decidir nem sempre dão acesso, ou nem sempre estão à disposição do Poder Judiciário. Então, nem sempre a escolha é a melhor. Parece-me que os outros poderes têm o melhor acesso a essa informação. E, por fim, diversamente do discurso produzido, nem sempre aqueles que são beneficiados com esse exercício do Poder Judiciário são os que mais necessitam, porque para ter acesso ao Poder Judiciário, para provocar o Poder Judiciário, isso tem um custo, esse custo precisa ser pago. Reconhecido isso, reconhecido o Poder Judiciário reconhecendo o problema do que eu vou denominar como ativismo, como um dado, reconhecendo este dado como um afastamento do juízo, como a presença de voluntarismo, como uma ausência, uma recusa àquilo que eu chamarei de um cânone formalista, para não falar positivista, eu prefiro o cânone formalista na tomada das decisões. A pergunta que se faz: como os juízes decidem? Se eles fazem isso, o que? Se eles não mais empregam os cânones que o direito fornece, as leis, como eles decidem? Quais são as variáveis empregadas para a decisão? Tem um autor, o autor americano, Richard Posner, ele escreveu uma obra sobre como os juízes pensam. E nessa obra, como os juízes pensam, ele tenta explicar o pensamento do juiz por 9 teorias. Ele elenca variáveis diferentes. Ele começa a sua obra, está no prefácio, ele começa a sua obra invocando uma obra de Dostoiévski e uma passagem do Ivan Karamazov, quando ele afirma: se Deus não existe, tudo é permitido. Ele afirma: se os juízes se afastam do cânone oficial, no que os juízes se firmam, ou no que eles se baseiam para decidir? Existem diversas variáveis, tá? Existe uma variável que justifica que os juízes decidem segundo alguns interesses econômicos, de uma forma estratégica,
o Posner mesmo levanta as variáveis psicológicas que justificam a decisão dos juízes. Eu farei um recorte e analisarei só um dos aspectos, que é a carreira. Como a carreira impacta, e é uma questão institucional. Porque, se for compreendido, ou se for lembrado, partindo do pressuposto, que os juízes de carreira do Civil Law, eles ingressam na carreira pelo mérito e eles ascendem na carreira pela promoção, isso quer dizer muito, porque isso acaba identificando um elemento que vai plasmar as decisões, que é o que? A presença da expertise. Se o juiz domina um dado conhecimento, domina este dado conhecimento de uma forma abstrata, teórica, mas e que permite que ele tenha domínio sobre a sua profissão, e essa profissão o diferencia de outra categoria ou de outra profissão, esse exercício profissional, por certo, acaba por impactar o seu pensar, acaba por impactar as suas decisões. Compreendendo isso, eu acabo por compreender a tomada das decisões. E é a presença, às vezes, do profissionalismo que vai permitir, ou que talvez seja a válvula de escape, que permita uma dada coerência no decidir do julgador. Se o julgador tem uma ideologia que ao tempo todo está gritando ao seu ouvido, ser livre, decida de uma forma voluntarista, é o domínio da profissão que vai colocar freios ao seu exercício profissional, ou seja, é aquela ratio presente na forma de exercitar e de aplicar o direito. Essa ideia é desenvolvida por uma professora, é uma ideia que eu emprestei, de uma professora da Federal de São Carlos, é uma professora de Ciências Sociais, a Maria Glória Bonelli, e que ela teve uma grande discípula que estuda o Supremo Tribunal Federal, que é a Fabiana Lucy de Oliveira, em que ela discute se não seria esta mesma profissionalização que impediria que a Suprema Corte do Brasil, por exemplo, se afastasse ou invadisse um ativismo mais exacerbado. Pois bem, como que esse profissionalismo ele é estabelecido, ele é comatado? Primeiro, ele é comatado pela seleção dos magistrados. Os magistrados, eles são selecionados por um procedimento por um concurso de provas e títulos, um concurso que a Constituição, a seleção e a promoção da carreira na nossa Constituição de 88, ela é estabelecida de forma pormenorizada. A Constituição desce a detalhes, estabelecendo a maneira de seleção e a maneira como se ascende na carreira. Nem sempre foi assim. Recorde-se que com regras expressas presentes no nosso constitucionalismo, isso somente vai acontecer a partir da Constituição de 1934. É a partir de 1934 que vai se afirmar no texto constitucional que a promoção dentro da carreira judiciária se fará por antiguidade e por merecimento. A nossa Constituição de 88, ela faz isso de uma forma eminente e pormenorizada. E escolhe os critérios por razões óbvias,
Porque por razões óbvias, ela prefere o juiz mais experiente, e aí, portanto, a promoção por antiguidade, e ela prefere o juiz também que demonstre domínio, que domine presteza no exercício da função jurisdicional, que seria a promoção por merecimento. Ocorre que este profissionalismo que envolve a seleção e que envolve a ascensão na carreira, ele acaba sendo dominado pelas cúpulas dos tribunais. Afinal de contas, são os tribunais que fazem os concursos, ainda que tenha participação do ingresso, e são eles também que selecionam os juízes quando de sua promoção. É por meio das cúpulas dos tribunais que os juízes ascendem por merecimento e por antiguidade. Existem regras objetivas de promoção na carreira. Essas regras objetivas, elas denotam uma certa profissionalização se respeitadas, se exercidas. Isso acontece? É uma pergunta que faço. E eu respondo que não é isso que ocorre. Se nós formos levantar o marco temporal que tem a Constituição de 88, vocês observarão que por diversas vezes, eu tenho números, por 41 vezes, entre ações individuais e controle abstrato de constitucionalidade, a temática envolvendo os critérios de progressão na carreira foram levados ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Por 17 vezes, como instância recursal, o Superior Tribunal de Justiça conheceu a questão. Entre consultas, procedimentos de controle e pedidos de providência, em menos de uma década, o Conselho Nacional de Justiça foi levado a conhecer o assunto por 46 vezes. Isso é só um levantamento quantitativo. Eu não fiz um levantamento qualitativo. Mas isso tem um impacto muito grande. Às vezes pode se afirmar, olha, mas qual é o impacto disso na dimensão do que é julgado pelo Supremo Tribunal Federal? É muito grande, se você compreender a dimensão do Poder Judiciário, com 16 mil operadores, se vocês compreenderem que em cada promoção, geralmente são grupos de juízes que concorrem a distintos cargos. Quando se faz uma investigação dessa litigiosidade, essa litigiosidade está dividida da seguinte forma por nossa justiça. 77% dos casos analisados de litigiosidade envolve a justiça estadual. No aspecto regional ou no aspecto da federação, 35% está no Nordeste, seguido pelas regiões Sudeste e Norte, com cerca de 20%, e por fim com as regiões Sul e Centro-Oeste, com 12% cada uma delas. Os vícios são dos mais diferentes. Por exemplo, na promoção por merecimento, já foi apurado o emprego da atividade como critério de merecimento, a não formação de lista tríplice na promoção por merecimento, o desrespeito à exigência da primeira quinta parte da lista de antiguidade, o uso de critérios esdrúxulos, casuísticos e subjetivos na promoção por merecimento, maus antecedentes de magistrado, exercício de atividades administrativas como consideração do mérito, e na promoção por antiguidade ainda foi identificado consideração do tempo de exercício da advocacia como antiguidade, manejo de critérios subjetivos na promoção por antiguidade, não observância do quórum de 2/3 para a recusa do juiz mais antigo, ausência de fundamentação na recusa do juiz mais antigo, promoções abertas sem alternância dos critérios da antiguidade e do merecimento. Esse estado de coisas, ele
tentou ser contornado pelo CNJ, por meio de 2 resoluções, a última é a 107 de 2010. Mas, por exemplo, isso ainda está presente e isso já ocorre. Eu vou finalizar anotando, vou finalizar com uma observação. Este cenário de coisas, este cenário disfuncional, ele começa a ser, ou ele deve começar a ser solucionado dentro de casa. E, para começar a ser solucionado dentro de casa, deve-se primeiro obedecer às regras objetivas de ingresso, acredito que isso aconteça, e de promoção dentro da carreira, porque somente com estas regras objetivas é que será possível uma profissionalização do Poder Judiciário, uma profissionalização, uma independência do Poder Judiciário da política e das decisões políticas. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, professor José Duarte Neto. Os conhecimentos de acadêmico do direito, com naturalmente a sua vivência profissional de magistrado, e permite, com um enfoque bastante original, a percepção de um aspecto do problema nem sempre ressaltado, justamente esse aspecto dos meios. Né? Muitos discutem em abstrato sobre o Poder Judiciário no contexto da democracia e na sua relação com os demais poderes, mas, efetivamente, faz toda a diferença entender o magistrado, a sua formação, o seu ingresso, a sua progressão, enfim, quais os meios, especialmente os meios humanos, e o seu modo de agir, é uma questão de extrema relevância para que se possam aplicar soluções, propor, enfim, modificações, levar a cabo remédios para os problemas diagnosticados das disfunções muito bem apontadas no exercício do Poder Judiciário no Estado democrático. Muito obrigado, portanto, mais uma vez por sua manifestação e tenho o prazer de passar a palavra ao professor José Carlos Francisco. Boa tarde a todos, é um privilégio voltar a este salão novo. Cumprimento o presidente da mesa, o professor Fernando, os demais palestrantes. Também cumprimento o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, na pessoa de quem, então, também saúdo todos os demais presentes. Eu tive a oportunidade de assistir um pedaço da última exposição, do último painel, e suspeito que o serviço de desconstrução de crítica do Poder Judiciário já está feito. Não é? As críticas sempre muito bem fundamentadas, muito bem lançadas, com as quais eu também partilho. Né? Tenho 20 anos de magistratura federal e 25 anos de magistério na área do direito, e é interessante porque este é o quarto evento este mês que eu participo com temas que gravitam sobre a crise da judicialização, passando ora pelo ativismo judicial, ora pela busca de modos alternativos da solução de conflito. É o quarto evento. É interessante porque em todos esses eventos eu normalmente assumi uma postura um pouco mais crítica, falava, portanto, dos problemas que os juízes causam, a estrutura judiciária causa, né? Sobretudo na parte de judicialização das políticas públicas, a politização judiciária, essa coisa toda. E para fazer essa crítica, eu normalmente começava falando brevemente das poucas qualidades que a estrutura judiciária tem, para depois fazer a fileira, né, de maldades, né, enfim, já que o judiciário é protagonista, ou pelo menos tem assumido um papel um pouco mais central no cenário. Eu tenho até brincado que é um filme de horror, então, né, porque é muita coisa negativa que vem sendo levantada. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu espero que vocês compreendam, que é apenas para fazer um contraponto
isso, eu me lembro de uma frase de um músico, que eu certa vez ouvi, dizendo que há muitas coisas que nós não somos, mas há algumas coisas que nós somos. Então, eu peço a permissão de vocês para fazer uma leitura bondosa da estrutura judiciária, né, lembrando algumas coisas que nós somos, porque as coisas que nós não somos já foram bem ditas, suficientemente ouvidas e por muitos conhecidas na pele, ou o que é pior, às vezes, na carne. E para fazer essa exposição bondosa, para falar, portanto, da atuação democrática do Poder Judiciário e da participação da realização, ou da participação do Judiciário na realização dos direitos políticos, sociais e econômicos, eu vou fazer uma breve análise dos pressupostos formais de investidura e de organização funcional da estrutura judiciária, lembrar um pouco da atuação do Poder Judiciário, para falar finalmente sobre os resultantes da judicialização, o papel positivo na concretização da justiça e, evidente, também lembrar um outro problema concreto que já foi dito, enfim, mas apenas deixar na ordem de ideias, né, também em referência a isso. Eu começo em relação aos pressupostos formais e materiais do Poder Judiciário para a atuação democrática. Eu já ouvi que a estrutura do Poder Judiciário tem pouco de democrática na investidura do juízo. Tá? Ainda esta semana há eleições nos Estados Unidos, né? Houve, na verdade, eleições nos Estados Unidos, e dentro do circuito de escolhas havia também voto para muitos juízes estaduais, né? E alguns sites de notícia trouxeram os problemas de você eleger pelo voto popular um juiz, né? Sobretudo os lobbies que estavam eles expostos, aquela coisa toda e tal. E por isso se critica que o Poder Judiciário não tem legitimação na investidura porque o juiz não é eleito. Deixo de lado, no caso brasileiro, a figura do juiz de paz, que de fato nem sequer foi operacionalizada a eleição popular. Certa vez, em defesa disso, da legitimação na investidura do juiz, eu me lembro de um colega que falava, não, mas há uma legitimação pelo procedimento. A escolha dos juízes pelo certame de concurso público, hoje não há juiz, pelo menos em primeiro grau, né, que não ingresse por concurso, todos ingressam por concurso, depois há, né, os quintos, enfim, alguns outros percentuais em tribunais superiores. Mas eu queria lembrar uma coisa interessante. O professor Duarte observou, segundo os dados recentes do CNJ, da Justiça em Números, o Brasil atualmente tem em torno de 16.400 juízes, dos quais 13.800 estão em primeiro grau, 2.300 em segundo grau. Sem falar dos tribunais superiores, mas o número não é significativo. Há 412 mil funcionários. Então, reafirmo os números, mas para a gente ter a dimensão disso. 17 mil juízes, 16.500, né? E 412 mil funcionários. Há alguns estudos interessantes sobre o perfil do magistrado brasileiro, né? Infelizmente, o número que eu uso é de uma pesquisa que tem muito crédito acadêmico, de um grupo de sociólogos cariocas, liderados por Luiz Werneck Viana, num livro chamado O Corpo e a Alma da Magistratura Brasileira. Esses números vão mostrar que a investidura do juiz, o juiz que entra na estrutura judiciária brasileira, ele é oriundo de diversas classes sociais e econômicas. Portanto, a conclusão da leitura desses números, da interpretação desses números, é que nós temos uma justiça pluralista e, portanto, democrática. Eu repito, esses números têm uma defasagem importante, eles foram colhidos a partir de uma pesquisa importante em proporção, 3 mil juízes até 1995, mas vejam só os números. Quanto à família do magistrado, 54% dos juízes tinham pais com escolaridade até o primeiro grau. Portanto, mais da metade dos juízes na década de 90 tinham pais com escolaridade até o primeiro grau.
31% dos pais e 21% das mães tinham formação superior, atuando majoritariamente no serviço público. Aproximadamente 30% tinham perfis ocupacionais subalternos. 30%. Portanto, de pessoas que não ocupavam um alto escalão. O número de pais e, sobretudo, de mães com formação superior, ele evidentemente vem crescendo, uma vez que a expansão dos cursos superiores é notória, todos nós sabemos. Eu tenho vários dados, então, para não poluir a informação, eu vou ficar com esses. Ou seja, mais de 50% da magistratura brasileira na década de 90 vinha de família humilde. Eu prossigo. Quanto à trajetória universitária do juiz, pelos mesmos dados da mesma pesquisa, pela mesma pesquisa, a maioria dos juízes brasileiros tinha ingresso tardio no curso de Direito, associado ao seu perfil familiar, ou seja, estudavam em cursos noturnos e assim por diante. A candidatura à magistratura, ela se fazia com a idade média de 33 anos. 33 anos. Dados, por exemplo, mostram que a maioria dos juízes brasileiros, em 95, tinha idade média de 42 anos. 42 anos. Vários dados, Rio Grande do Sul, São Paulo, etc. Então, qual é a conclusão que nós temos a partir desses números? Eu repito, há uma diversidade aqui. A estrutura, o perfil sociológico, portanto, metajurídico, do juiz é pluralista. Essa leitura, ela pode servir para diversas críticas quanto à segurança jurídica, quanto à certeza da decisão